A graça e a paz do Senhor Jesus, família abençoada, que bênção, que maravilha. Você está participando da programação Pais e Filhos e hoje nós temos uma convidada muito especial. Olha, fica conosco, vai ser uma bênção, é um tempo precioso para você que é pai, você que é mãe, você que é tutor. Olha, Deus vai falar contigo. Graças a Deus estamos com uma convidada muito especial, a irmã Raquel, que é diretora, acompanha a escola Laerte, né? Vai ser uma bênção, amém? Então, meu irmão, fica aí, vou soltar o comercial e já volto. Seja bem-vindo ao programa Pais e Filhos, programação toda especial para a família. Programa Pais e Filhos, entrevistas, testemunhos, aconselhamentos, uma palavra para auxiliar as famílias. Apresentação Pastor Carlos Furtado da Igreja do Recomeço em Cristo. Graça e paz, irmã Raquel. Amém. Seja muito bem-vinda à nossa Obrigada. programação Pais e Filhos. Em nome do Senhor Jesus, é um prazer receber a senhora aqui conosco. Amém, o prazer é todo meu pelo convite, Pastor Carlos, Pastora Lília. É uma grande honra estar aqui com vocês nesta noite. Que maravilha! Dona Raquel, a senhora é diretora da escola Laerte. Exatamente. Há quantos anos a senhora atua na educação? Bom, a minha área de atuação, que é pedagogia, né? Sou pedagoga, começou no ano de 2000 na cidade de Suzano, ou seja, 23 anos e alguns meses aí. Que maravilha! Sua formação? A minha formação, primeiro, fiz o magistério, alguns aí passaram pelo Cefam, que foi um grande programa do governo do estado de São Paulo. Fiz o magistério, depois fiz pedagogia na Universidade Brás Cubas, na cidade de Mogi das Cruzes, e também fiz depois a minha pós-graduação em educação especial. Que maravilha, que bênção! E a senhora já falou, né? Há 23 anos, né? 23 anos, exatamente. Que bênção! Qual a faixa etária dos alunos que a senhora trabalha hoje? Atualmente, na escola onde eu estou atuando como diretora, que é a Escola Laerte, atendemos os estudantes de 5 até 11 anos de idade, que compreende do primeiro ano até o 5º ano. Nós chamamos de anos iniciais. Que maravilha! E como tem sido a mudança de comportamento, eu nem vou dizer assim na última década, né? Porque nós estávamos conversando antes da gravação e eu tinha feito a pergunta a última década, mas nada melhor do que a diretora que acompanha, que está ali ó, com a mão na massa. Qual tem sido a mudança principal nos anos, né? Não sei se é 5, 4 anos, não sei. Vamos colocar 5 anos. Por que eu falo 5 anos? Os dias, todos concordam que os dias estão passando de uma forma muito rápida, né? Cada ano que passa você sente no clima, você sente pelo relógio que aquilo que a gente faz parece que é uma questão de segundos. Então vamos considerar que nesses 5 anos, né, esses últimos 5 anos, quais mudanças que eu tenho observado como gestora. As crianças, quando elas ingressavam no primeiro aninho na escola, vou dizer na escola onde eu estou atuando como gestora, as primeiras semanas, a primeira semana de adaptação era uma semana um pouco complicada, difícil para a família, difícil para a escola, porque aquela criança não estava acostumada, ela acabou de chegar na escola, então era um número muito elevado de crianças que choravam para entrar na escola e permanecer na escola. Então era um trabalho um pouco mais complicado para nós, enquanto da escola. Nesses últimos tempos, nós percebemos que as crianças, elas já estão entrando na escola como se elas já conhecessem aquele ambiente físico, conhecessem aquele ambiente escolar. Então a gente vê que as crianças estão um pouco mais maduras em relação ao espaço educação, instituição de ensino, escola. Para nós isso já mostra uma grande evolução na maturidade desta criança dentro do ambiente escolar. Essa é a principal, é a que mais se destaca para nós educadores. Outra também que nós observamos, né, nós que estamos na educação, ter crianças de 5 anos
né, sendo preparadas para a alfabetização. Quando a gente fala preparado é porque o primeiro ano, no passado, ele era educação infantil, conhecido como prezinho, onde as pessoas entendiam que pré para brincar, para fazer desenho, desenvolver coordenação motora, né, questão de espaço, socialização. E agora essa criança com 5 anos de idade, ela vai já estar conhecendo a estrutura gramatical da escrita, né? Questão fonética, semiótica, que são habilidades específicas de primeiro ano. É uma grande mudança também comparado a esses 5, pode-se dizer 9 anos quase. São as principais mudanças que nós temos. Eu acho muito interessante, como nós estávamos comentando, que hoje a educação ela tem feito um trabalho muito mais humanizado com as crianças. Comenta, por favor. Vamos entender melhor o que é isso. Para quem já tem mais de 30, vamos colocar 40 anos, acredito, né? Se você passar, realizar aí um pouquinho uma retrospectiva do seu período de estudo, como que foi a educação? Qual era a função do professor, embora que ainda continua sendo essa, mas tem uma especificação, tem algo a mais que está envolvido aí na prática pedagógica, no papel do educador. Então o professor ele tinha que ensinar o estudante tudo que estava proposto para o ano em que ele estava cursando. Então se era a primeira série, que na nossa época era série, se era a segunda série, qual habilidade, qual conteúdo está previsto para esta série. Então o professor ele focava naquele objetivo. E não estava tão atrelado naquela época condições socioemocionais ou condições familiares, o contexto familiar que aquela criança estava envolvida. São algumas pessoas que hoje contam ou expressam que teve um professor que se preocupou com a condição familiar daquele estudante. Um professor que percebeu que ele não estava aprendendo porque havia um histórico ou havia um trauma, havia um contexto que estava implicando no seu processo de aprendizagem. São raras histórias que se contam, olha, o meu professor foi aquele que chegou perto de mim por causa da indisciplina, da má vontade, às vezes percebendo que eu não estava com desejo de aprender, ele se preocupou em entender a minha necessidade. São poucos que relatam essas experiências, não é verdade? Então, a escola não tinha muito esse papel ou esse olhar, não que ela não tinha esse olhar mais detalhado sobre a questão social do estudante. Atualmente, a escola, ela não trabalha apenas o aspecto da aprendizagem ou a formação curricular do estudante. Ela também leva em consideração as condições socioemocionais, principalmente pós-pandemia. Então a escola ela pensa, o que está acontecendo para que essa criança não está atingindo os objetivos propostos? Existe alguma situação de saúde? Será que ela está bem alimentada? Essa criança ela tá se socializando no ambiente escolar? Então se a criança ela fica muito quieta, é um sinal de preocupação. Não é aquela criança que às vezes o comportamento dele não é o mais adequado. Não é aquele apenas que a gente chamava de indisciplinado. É até mesmo aquele que não participa. Então a escola tem o papel de acolher o estudante. E esse acolhimento está no aspecto socioemocional. E aí o pai, juntamente com a escola, o professor em especial, os educadores envolvidos, precisam conhecer a sua clientela, precisam conhecer os seus estudantes de uma maneira muito mais profunda. Isso torna-se o ensino um pouco mais humanizado. Faz uma diferença onde eu entendo o que está acontecendo com ele, analiso quais são as estratégias que serão utilizadas para trazer o estudante mais para perto do ensino, para que ele sinta que a escola está ali para auxiliá-lo. Então o professor, ele ensina, mas ele acolhe também as emoções desse estudante. Ele também ensina, mas se preocupa se existe uma estrutura familiar que possa auxiliá-lo. E não é somente a escola, né? A gente fala da escola, mas existe a rede protetiva,
que tem que fazer esse trabalho em conjunto com a escola. Eu tenho um estudante que está enfrentando situações familiares que eu, enquanto gestora, não posso fazer nada por ele. O que eu, como diretora, vou fazer? Eu vou acionar a rede protetiva. Pode ser o CRAS, pode ser o Conselho Tutelar, pode ser até uma PSF, né? Que é, a gente falava, nós chamávamos de UBS, e hoje é, mas a unidade básica de saúde agora é para a família. Então, todos esses órgãos estão envolvidos também nesse processo. Então, é algo que nós estamos agora compreendendo melhor, que a criança, ela é integral, a educação, ela é integral. Integral, não estou falando do tempo de permanência na escola, mas olhando para o indivíduo num todo, cognitivo, emocional, familiar, em todas as suas estruturas. Isso é maravilhoso. Claro que também isso demanda, exige mais do profissional da educação, muito, porque, pelo menos eu vou dizer, na minha época, né, a grande maioria, a preocupação com o aluno era somente se ele estava aprendendo a disciplina. Se limitava muito a isso. Sim, hoje eu acredito que a evolução do homem, né, hoje investe-se muito na questão emocional e acaba abraçando a escola também. E pontos positivos e pontos negativos. Essa pergunta está sendo feita na hora, improviso. Pontos negativos e pontos positivos. Primeiro pelos positivos. Pontos positivos e negativos a respeito, na visão da senhora, nessa questão da educação humanizada. Porque eu observo que mesmo com tanto empenho, porque o Estado tem empenhado, tem professores sérios também que têm empenhado, profissionais, né? Que fazem, eu chamaria até de missionários. Sim. Eles não veem apenas a atuação dele como educador, como um profissional apenas, que vai lá para dar aula. Então, os pontos positivos e negativos são esse, na opinião da senhora. E essa mudança, na análise da senhora, por que tem acontecido essa mudança de comportamento com as crianças antigamente e hoje? São tantos fatores que nós podemos colocar aí como parte dessas mudanças, e a gente sabe que a sociedade, ela não é mais a mesma, né? Em todas as esferas a sociedade, ela muda, né? As gerações não são mais as mesmas. Nós observamos que as crianças, elas são bem digitais. A era digital, ela tem dominado. Ao mesmo tempo que ela é tão benéfica para a nossa vida, para o nosso dia a dia, existe aí uma separação entre pessoas, em calor humano. Quanto mais tecnologia, as pessoas, elas ficam tão dependentes que esquecem do afeto. Esse afeto, nós estamos falando de presença, de conversa, de diálogo, de sentar para ouvir, de dar um abraço, de ter tempo para brincar, de tempo para se relacionar. Então as pessoas hoje, muitas vezes têm conquistado mais. Não estou falando que as pessoas estão ricas, que elas estão suficientemente amparadas, mas existe uma mudança na estrutura e nas condições de conquistas, de adquirir bens, vamos falar, né? A gente pode dizer que na nossa infância nós tínhamos celular, às vezes nem em casa não tinha nem telefone, não é? Tinha que declarar no imposto de renda. Exatamente. A criança hoje, ela já vai para a escola tendo às vezes acesso a muitas coisas que nós não tínhamos. E se às vezes for analisar o contexto familiar, não quer dizer que a família seja uma família muito rica, é ter uma condição um pouquinho a mais, e a facilidade de adquirir aquele bem tecnológico permite ele conquistar, não é verdade? E a gente percebe que todas essas condições que podem melhorar a vida das pessoas, e podem sim, com certeza, elas têm distanciado o ser humano. E eu falo, essa distância acontece no seio da família, principalmente.
Quando nós éramos crianças, como que nós tomávamos café? Não era de manhã, à mesa? Sentávamos, tomávamos o café da manhã, ali conversávamos. Por não ter muito recurso financeiro, não poder adquirir muitos brinquedos, nós criávamos os nossos brinquedos. Tínhamos muito tempo de brincar na rua. Os pais trabalhavam bastante, mas à noite perguntavam como que foi o seu dia, o que aconteceu. Sentávamos à mesa para jantar, né? A minha infância, minha mãe sempre trabalhou, meu pai trabalhou. Então minha mãe não foi uma pessoa que esteve comigo durante o dia. Eu não fui criada com a minha mãe em casa. Minha mãe sempre cuidou das nossas necessidades, trabalhando para outras pessoas como empregada doméstica. Então você vê que tinha uma mãe ausente de segunda a sábado. Mas no entanto, o tempo quando ela estava em casa era muita qualidade, onde eu contava para ela o que eu havia aprendido, onde nós podíamos discutir ali e ter um momento em família, que às vezes era no domingo, e às vezes era no sábado ou um dia à noite. E nós percebemos que hoje em dia a carência do homem é a carência de afeto, é a carência de amor, é a carência de ter amizades produtivas, totalmente desabonadas dos interesses, né? É estar com alguém que te oferte amparo e segurança. Então essa questão do homem estar vivendo momentos de carência, vivendo questões socioemocionais, onde a gente acaba recebendo todas elas dentro do único lugar, principalmente que é a escola, a gente vê que as famílias estão perdendo a característica de família, o momento de sentar e conversar, né? E às vezes eles falam para nós assim, você vai levar uma atividade em casa, mamãe vai ter que dar uma olhadinha no caderninho e assinar a atividade. Não é para fazer em casa, é para assinar o que você fez na semana. Ela não vai olhando porque ela não tem tempo. Então, o único pedido que a escola faz hoje, né, no caso da escola onde eu trabalho, porque eu estudo o dia inteiro, é sexta-feira, leva o caderno para casa, peça para a mãe folhear, dá uma olhada, né, ver o que foi feito, o que você conseguiu aprender, como está se envolvendo e devolva. Aquele caderno vai do mesmo jeito e volta do mesmo jeito. Os pais estão correndo atrás de dinheiro e estão perdendo os diamantes. Os diamantes. Que são os filhos. E o que eles respondem? Qual é a preocupação deles? E a gente entende, compreende, porque o meu pai e minha mãe tiveram que passar por isso também. Trazer o sustento para dentro de casa. É o alimento, né? Para quem paga aluguel, tem que pagar o aluguel. Então ele precisa fazer isso. No entanto, a gente entende que por mais que seja uma vida corrida, onde a vida ela seja uma vida apertada, isso não quer dizer que eu não tenha 10 minutos para conversar com meu filho. Não quer dizer que eu não possa falar com ele, filho, como que foi? Você fez alguma amizade nova hoje na escola? Aconteceu algo que te deixou triste? Percebi que você está diferente hoje? E às vezes quando a gente pergunta, existe uma conversa legal em casa? Eu falo assim, não tem, porque vou falar claramente, a minha mãe fica no celular, meu pai fica no celular. É cada um na ponta do sofá ou no quarto, com o celular, com um prato de comida na mão. Porque aí esse tempo que seria precioso de 30 minutos ou 40, ele se perde todos os dias. Acaba o quê? Que essa criança chega muitas vezes na escola sedenta de falar alguma coisa e de ser ouvida. Então quando elas querem falar, elas falam demais. Elas precisam expressar, elas precisam contar aquilo que elas estão sentindo. Então todo esse contexto socioemocional acaba chegando até nós de uma forma muito forte. Como eu te falei no começo, eles demonstram muita necessidade de abraçar. Chegou, é abraço. E é abraço, 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 abraço. É uma carência de abraço. Tudo é abraço. Você pai, você mãe, qual foi a última vez que você abraçou o seu filho? Qual foi a última vez, você mãe, que você abraçou a sua filha? Mesmo que ele seja grande. Porque eu tenho filha, né, que está indo para a adolescência, e a adolescência é um processo muito complicado, mas não perca esse vínculo, não perca os seus diamantes. Deus já deu a você os seus diamantes. Esta programação, Dona Raquel, tem o intuito de alertar, instruir os pais e despertar. Você que é cristão, principalmente os cristãos. A gente tem pessoas que assistem em várias religiões, mas principalmente os cristãos. É muito importante esse contato com a sua família. Você que é pai, assuma a sua posição. Não deixa Satanás roubar de você, não. E
Olha, tá muito bom esse papo, que maravilha. Eu quero fazer uma observação. Pode falar. Em uma reunião de pais, eu construí uma árvore e falei que a raiz daquela árvore é a base chamada família, a escola é a extensão e logo na sequência vem os galhos que são os estudantes. E depois vem o fruto, e esse fruto é o trabalho dos nossos estudantes. Aí eu falei, pais, vocês vão deixar uma frase de amor e de elogio para os seus filhos nesta árvore. O fruto que tem nessa árvore representa os filhos de vocês. E alguns perguntaram para mim, o que eu escrevo? E eu falei assim, é para o seu filho uma mensagem de amor, de incentivo, mas o que eu escrevo? Isso me preocupou porque eu falei, se é meu filho, nem que seja filho, eu te amo muito, acredito no seu futuro, é a expressão do meu sentimento. Agora, não saber o que dizer para o filho é mais preocupante do que nunca. Que maravilha! Você vai fazer isso. Acabando essa programação, você vai escrever para o seu filho, para sua filha, mesmo você que tem filho já velho, já barbudo, peludo, maior que você, escreva isso. Não perca a oportunidade de declarar o quanto você ama os seus filhos, o quanto ele é importante para você. Eu vou chamar o comercial e nós já vamos voltar com a finalização dessa programação. Não saia, fica aí, em nome de Jesus. Pais e Filhos, programação toda especial para a família. Programa Pais e Filhos, entrevistas, testemunhos, aconselhamentos, uma palavra para auxiliar as famílias. Apresentação Pastor Carlos Furtado da Igreja do Recomeço em Cristo. Olha para mim, por favor. Ele fala para o Gessé, que era o pai, e ele fala assim, ó, eu quero ver os seus filhos porque eu vou ungir um dos seus filhos para ser o rei de Israel. Aí o pai de Gessé pegou o filho bonitão, grandão, o mais esperto, e ele trouxe para o profeta ungir. Só que esse grandão, bonitão, era o que Deus escolheu? Não. O profeta quase caiu. Quase, ele ia ungir. Aí Deus falou, não é para você olhar a aparência dele. Não é para você olhar a formosura dele e nem o tamanho dele, porque eu não escolhi. E aí ele foi passando. Quantos irmãos ele tinha? 8. Não, ela tem 8. Quantos irmãos ele tinha? 8. 7. Eu falei. Isso aí. Quantos irmãos ele tinha? 7. E aí foi passando os 7 irmãos. Quando acabou os 7 irmãos, o profeta perguntou para ele, convidado esse que estava lá no canto. Só que não importa quem rejeita você. Não importa quem não gosta de você. Não importa quem não vai com a sua cara. O que importa é quem te escolheu e quem te ama. Deus ama a cada um de vocês. Vocês estão aqui porque Deus escolheu vocês. Deus escolheu cada um de vocês para cumprir um lindo propósito, uma linda história. Por mais que você está passando algum tipo de dificuldade, seja em casa, na escola, com os amigos, seja com doença, seja que você está triste por alguma situação, não se esqueça disso. Deus escolheu você. E Ele chamou você. Aí o profeta fala, ninguém vai se assentar na mesa, ninguém vai comer enquanto este não chegar. Alguém aqui sabe o nome desse que vai chegar na história? Quem? Pode falar. Davi. O rei Davi. Quando ele chega, ele estava lá no campo, o pai dele tinha esquecido dele. A mãe dele tinha esquecido dele. Mas Deus tinha esquecido dele?
Não. E ele escreveu um salmo. Eu acho que todo mundo conhece o salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem aqui já ouviu falar desse salmo? Eu sei o salmo que eu sei uma parte, eu sei. Essa é a palavra dele. Então, Lê, pode falar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Que legal, parabéns, minha princesa. E olha só, ele escreveu um dos salmos que eu acho muito lindo. Ele disse assim, ó: se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Isso quer dizer que mesmo que as pessoas esqueçam de você, mesmo que as pessoas não achem você importante, porque alguém aqui alguma vez já se sentiu não importante? Quem aqui já se sentiu não importante? Quando que você se sentiu não importante? Quando que você se sentiu não importante? Ontem. Por quê? E você ficou triste? Quem mais? Pode falar, minha princesa. E você ficou triste com isso? E você, minha princesa? Eu tenho uma irmãzinha, ela, tipo assim, a minha avó, eu sinto que minha avó não gosta mais de mim, por causa que ela se conhece. Ela gosta. É que às vezes a criança pequena precisa de mais atenção para ela não se machucar. Uma criança pequena você tem que ficar de olho nela o dia inteiro, porque ela pode enfiar um dedo na tomada. Alguém aqui já cuidou de criança? Eu. Dá maior trabalho, não Minha dá? irmã dá uma. Deixa a gente com o cabelo em pé. Eu preciso falar uma coisa. Beleza? Aplauda o nosso Deus. Nós estamos aqui com o Heitor, ele está preparando o flúor para pôr na boca das crianças. E aqui todos eles vão fazer a higienização com o flúor. Ali está a doutora Vanessa explicando passo a passo para cada criança, a quantidade de pasta, a forma de escovar. Muito bacana. Graças a Deus, voltando. Você está acompanhando a programação Pais e Filhos. Sabe, eu estou muito feliz de poder participar, porque não é simplesmente uma gravação. Eu creio que é a bênção para a sua família, você que é pai, você que é mãe, que muitas das vezes tem se empenhado em trabalhar, tem se empenhado em dar roupa, dar equipamentos tecnológicos para o filho, e muitas das vezes tem se esquecido do principal, que é o contato, que é o amor, que é a interação. Sabe, muitas das vezes nós, na nossa caminhada como pai, eu falo como pai porque eu sou pai, a gente acaba perdendo o foco. Então, meu irmão, minha irmã, isso é um despertar de Deus. Aqui nós estamos hoje com a diretora Raquel, que é uma bênção, a irmã Raquel. E é muito importante eu e você termos esta visão da pessoa que está acompanhando. Olha o que a Bíblia diz, eu quero compartilhar com todos. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 5, diz assim, ó: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Ou seja, eu como pai, eu preciso entender, e quando está falando aqui de construção, isso é uma metáfora, está falando da sua família. Você pai, você mãe, você é tutor, você tem que abrir o coração e entender que para você
criar os seus filhos, você precisa se empenhar com sabedoria, porque hoje a sociedade ela está doente. É natural você ver criança com depressão, é natural você ver criança pensando em suicídio, pensamento suicídio, até dentro da igreja, até dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente, porque nós, e quando eu falo nós, eu falo de modo geral, nós como igreja, por muitos anos nós dormimos no tocante à sabedoria, na questão de eu buscar a informação para eu saber lidar de forma correta, saber lidar com os meus filhos, saber lidar com a minha família. Então é muito importante. Eu vejo essa programação nasceu no coração de Deus, dona Raquel, com certeza. porque as famílias estão doentes, os pais estão doentes, muitas das vezes só pensam em trabalhar, né? Como a senhora acabou de comentar, você não viu, porque a gente estava no off, mas a gente vai trazer para o on. A senhora comentou dos pais que dizem assim, né? Eu dou tudo. E por que ele está dando problema? Exatamente. E tem tudo que ele quer. Ele tem notebook, ele anda bem vestido, ele tem roupa. Na minha época eu não tinha nada disso. Eu não tinha, agora ele tem. Então atribui-se que o afeto da criança, o desafeto, a indisciplina, a falta de motivação desta criança, ela não ter motivação, é algo desprovido pela questão da má vontade dele. Ela não consegue, o pai não consegue entender que o tem tudo, na verdade, é o quê? Ele tem a sua presença, ele tem de fato a segurança, ele sente seguro, ele tem e quando falo presença, pais, eu não quero dizer presença física, porque como eu já citei, a minha mãe trabalhava o dia inteiro, então às vezes nós tínhamos ela apenas à noite e sábado, uma parte do sábado e final de semana, no caso domingo, né, começo da semana, mas o tempo que ela tinha conosco era de qualidade. Eu não digo que o pai tem que deixar de trabalhar para deixar de dar o sustento para o filho. Ele precisa ter qualidade, que sejam 10 minutos, mas 10 minutos de qualidade para esta criança. Então, ter tudo não são bens materiais. Que maravilha, né? E essa concepção, ela tem que partir dos pais, né? Porque senão você vai criar... A sociedade hoje está cada vez mais caótica. Cada vez mais caótica. Então, meu irmão, minha irmã, peça para Deus iluminar a sua mente, o seu coração, para que você observe o desenvolvimento e participe do desenvolvimento dos seus filhos. Nós vamos finalizar a nossa programação, sabe, eu vou convidar a senhora para participar mais vezes. Tem muito mais coisa que a gente gostaria de perguntar aqui, mas nós vamos deixar para uma próxima programação. Qual o conselho que a senhora dá? Conselho. Eu vou usar um versículo da Bíblia que eu ministrei no aniversário de uma criança. Em Salmos, não vou lembrar qual, mas acredito que o pastor vai me ajudar. Os filhos são herança do Senhor. O que quer dizer para você a palavra herança? Quando alguém te diz assim, olha, meu pai deixou uma herança. A herança é o melhor bem que um pai pode deixar para o seu filho. E a Bíblia vai dizer que os filhos que você tem, aqueles que são pais, você tem a maior herança da sua vida, que são os seus filhos. Então, se você acha que a maior riqueza sua é o carro que você tem, que o maior bem que você tem é a casa linda, luxuosa que você construiu, você está enganado. A maior herança tua é a tua casa, é a tua família, são os seus filhos. E nós temos que administrar bem a herança que nos é dada. Por quê? A herança é algo de estima valor, algo precioso. É o maior bem que você pode dar de um pai para o outro filho. E Deus deu para você. E herança um dia vai ser cobrada. Deus vai cobrar de todos os pais a herança que Ele deu para cada um. Que maravilha. Então eu digo para você, olha para a herança que você tem. Como que ela está? De que maneira está sendo cuidada o bem maior que Deus colocou na tua mão, que Deus deu para você. Você conhecendo ou não a palavra do Senhor, herança foi dado para todos. Seja crente, católico, espírita, você tem filho, você tem uma herança na sua casa. Um filho, uma herança. Duas heranças. Ou seja, dobra-se, triplica a herança que você tem. Você é uma pessoa milionária por ter os filhos. Amém?
Então, ame, cuide da herança que Deus te deu. Esse é o meu conselho hoje. Que bênção. Salmo 127, o que a dona Raquel acabou de falar, que maravilha. Você sabe que nós cremos no Evangelho da Graça. E a graça é o favor imerecido, porque filhos não se compra, se ganha do Senhor. É um presente que Deus dá. É um presente. E a graça é o favor, é Deus dando, sem o homem ter feito nada. E isso é os filhos, porque os nossos filhos são a nossa herança aqui na terra. Eu quero orar por você, pai, mãe. Eu gostaria que você participasse conosco na oração, mas que você mandasse para cá a foto da sua família. Você pode enviar a foto da sua família através do nosso WhatsApp, que vai aparecer no rodapé do vídeo. É 55, código do Brasil, 55 0 operadora 11 98542 1101. 0 operadora 11 98542 1101. Nós vamos orar por você e por sua família. Pai de amor, neste momento nós agradecemos ao Senhor por esta programação. Pai, que a tua presença venha tocar em cada lar, em cada família. Quantas são as famílias que estão destruídas, quantos são os pais que já perderam o contato, as estribeiras, que já não tem mais acesso às emoções dos filhos. Pai, que neste momento haja um despertar, que haja um avivamento, porque só a tua presença, só o teu Santo Espírito é que pode tocar, restaurando a família, restaurando os laços. Pai, toca no coração do filho, da filha que está duro, toca no coração do filho, Pai, que se sente tão sozinho mesmo dentro de casa, mesmo com uma multidão. Quantos são os filhos que não têm atenção, que choram, que estão carentes, e muitas das vezes, por causa desta carência, tem se embarcado em relacionamentos, tem se embarcado em situações que têm trazido mais sofrimento ainda. Pai, que haja um despertar, que haja um levante das famílias. Pai, toca, Pai, restaurando famílias, restaurando pais, restaurando o coração de mães. Quantas são as mães que estão, Pai, elas sofrem porque foram abandonadas e muitas das vezes têm criado os filhos sozinhas, e elas têm se sentido tão só e têm transferido a amargura para os filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo sofrimento que tem trazido a dor sobre os lares caia por terra, Pai. Que haja paz, que haja alegria, que haja provisão, que esses pais venham prosperar, e que esses pais venham ter tempo de qualidade, venham ensinar a tua palavra, assumir o papel como sacerdote. Sim, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Não desista da sua família, não desista dos teus filhos. Procure ajuda. Procure ajuda. Nós não podemos ser orgulhosos. Procure ajuda. Todas as dificuldades que eu e você passamos é para nós crescermos. Amém? Olha, muito obrigado pela programação, da senhora participar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer. Deus abençoe. Amém. Fique na paz. Deus que abençoe. Em nome de Jesus. Pais e filhos, programação toda especial para a família. Programa Pais e Filhos, entrevistas, testemunhos, aconselhamentos, uma palavra para auxiliar as famílias. Apresentação Pastor Carlos Furtado da Igreja do Recomeço em Cristo.